Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de história do dia 12/6, tá bom? Nós vamos aqui dar início aqui sobre o período colonial, parte 2. Nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução aqui, tá? Vamos relembrar o período colonial de alguns assuntos que nós falamos no início. Por exemplo, nós falamos da ocupação do nosso território, da colonização do Brasil, da relação da metrópole, das atividades econômicas, o ciclo do pau-brasil, depois falamos também do ciclo do açúcar, da expansão do território para o interior do litoral, falamos também da relação dos indígenas e dos europeus, e vamos continuar falando sobre o período colonial, só que agora nós vamos falar sobre o domínio estrangeiro no Brasil, tá? Vamos aqui, ó, descer um pouco aqui, tá? Para falar sobre esse texto. Vamos começar lendo aqui, ó, o primeiro parágrafo. Peraí. Aqui, ó. Daí vamos fazer o início da leitura desse primeiro parágrafo, que é assim: como vimos anteriormente, o território brasileiro foi cobiçado e disputado por outras metrópoles. Lembram? Que eles falam que na época das grandes navegações não eram só os portugueses e espanhóis que tinham interesse nesse território. Era também o interesse de outras metrópoles que tentavam se estabelecer no território brasileiro e tirar proveito desse território que tinha muitas riquezas, né? Aí, logo aqui nesse parágrafo, fala assim, que durante o período colonial, esses países contestaram o domínio de Portugal. Que era? O que eles diziam? Por que eles lembram que nós falamos? Que como nós falamos antes, que os países defendiam o quê? Que quem deveria ter a posse do território era quem ocupasse esse território. Por isso eles contestavam o domínio de Portugal em nosso território. Para eles, quem chegasse ali poderia ter a posse daquele território. Então vamos continuar lendo aqui no nosso texto. Tá? Aí aqui, ó, vocês podem até sublinhar aí, ó, nessa parte aqui, ó. Vocês podem sublinhar aqui até aqui Nordeste. Merecem até Nordeste, ó. Merecem destaque especial os franceses no Rio de Janeiro e no Maranhão e o estabelecimento dos holandeses no Nordeste, tá? Vamos começar a falar aqui sobre esse pedacinho aqui. Então, o que nós vamos falar agora, né? Quais foram os motivos que trouxeram os franceses ao Brasil, né? Que houveram dois motivos, tá? Que nós vamos ler logo aqui abaixo. Só que antes de falar sobre esses motivos, vamos aqui dar uma olhada nessa invasão que foi feita pelos franceses e pelos holandeses. Primeiro se deu aqui, ó, no Rio de Janeiro, aqui, ó, que foi os franceses, que começou a ser chamada como França Antártica. Essa ocupação se chamou França Antártica. E logo depois, os franceses aqui, ó, no Maranhão, se instalaram aqui em São Luís, e essa ocupação começou a ser chamada de França Equinocial, como nós vamos falar no decorrer do texto. E aqui no Nordeste, que aqui em Salvador, os holandeses, né? Que foram essas ocupações que eles fizeram na época do período colonial. Vamos continuar no texto aqui logo abaixo, ó. Que aqui, a invasão dos franceses no Rio de Janeiro se deu de 1555 a 1567 e no Maranhão de 1612 a 1615, tá? Vamos ler esse primeiro pedacinho aqui, ó. Que desde os primeiros anos do descobrimento, os franceses conheciam o litoral brasileiro e estabeleceram relações com os indígenas ao longo do território, facilitando dessa maneira a ocupação da terra. Aí, os motivos que trouxeram os franceses ao Brasil foram dois. Lembra que eu falei que foram os interesses econômicos na exploração da terra e motivações religiosas. Por quê? Pois nessa época ocorriam na França guerras de religião. E alguns franceses procuravam estabelecer uma colônia onde pudesse professar sua fé, sem serem perseguidos, tá? Peraí, vamos... Foi aí, né, que os franceses tentaram se estabelecer, né, no território brasileiro e tirar proveito do que aqui tinha, das grandes riquezas, né, do que o nosso território poderia oferecer para eles.
E nós vamos estudar o quê? Para ver se eles conseguiram se estabelecer e o que que eles trouxeram de consequência para o período colonial no Brasil. O que que aconteceu nesse período de invasão, tá? Aí aqui, ó, por quê? O território brasileiro, como fala aí no texto, ele era muito cobiçado por outras metrópoles, que seriam outras nações, né? Ó, tirando Portugal e Espanha, que a partir do Tratado de Tordesilhas também tinham interesse de se estabelecer no Brasil, durante o período colonial, eles contestaram, né? Eles questionaram o domínio de Portugal, que foi o que eu já tinha falado anteriormente, que merece destaque especial dos franceses no Rio de Janeiro e no Maranhão, e os holandeses no Nordeste. Vamos aqui virar para a próxima página para a gente dar continuidade ao texto, tá? Ó, nesse pedaço aqui, ó, antes da gente mudar de página, vocês podem grifar, ó, aqui, ó, dos motivos. Peraí, deixa eu pegar a caneta. Os motivos que trouxeram os franceses até perseguidos. Grifem aí, que esse é um pedaço importante do texto, tá bom? Já grifaram? E aqui eles tinham interesse do quê, né? Na exploração da terra. Por quê? Porque eles já tinham interesse naquilo que Portugal já estava fazendo, que seria o pau-brasil, as especiarias, engenho de açúcar, ouro, prata e as pedras preciosas. Os portugueses, eles estavam o quê? Enriquecendo com as riquezas do Brasil. Havia também esse interesse dos franceses. Isso era coisa comum dessa época, tá? Todos queriam a mesma coisa. E como eu já tinha falado também, né, da questão religiosa, que eles queriam aí? Que diferente de Portugal e Espanha, que havia uma intenção de cristianizar os povos que estivessem nos locais descobertos, os interesses dos franceses era ter a liberdade religiosa, poder expressar a sua fé sem ser perseguidos. Tá? Vamos passar agora para a próxima página, como vocês já grifaram aí. E aqui nós vamos falar que, assim, que com a chegada dos franceses no Rio de Janeiro, especialmente na Baía de Guanabara, no ano de 1555, né? Que foi a primeira expedição, houve o quê? A primeira ocupação francesa no Rio de Janeiro, que foi organizada e eles chegaram nesse território, tá? Ó, vamos continuar lendo aqui, ó, esse primeiro parágrafo aqui, ó, como eu já tinha falado. Aí aqui nós vamos falar assim, ó, inicialmente não houve recursos suficientes para o governo geral enfrentar essa ocupação, por isso os franceses acabam se instalando no território. Tá? E inicialmente não houve o que? Tentativa dos portugueses, do governo geral, de acabar ou de enfrentar essa ocupação dos franceses. Até porque, o que ocorre? O governo geral de Portugal, que estavam aqui no Brasil, seriam esses colonos, né, que estavam governando, eles não tinham tantos recursos para isso. Por isso, os franceses acabaram se instalando no território. E no começo, como eles tiveram êxito, né, essa ocupação recebeu o nome de França Antártica, como está escrito aqui, ó. Então, ó, esse parágrafo todo aqui, ó, desde 1555 até França Antártica, vocês podem sublinhar aí. Sublinhei aí, vou dar um tempo para vocês sublinharem. Ó, e não foi o local, tá? E sim a ocupação que recebeu esse nome de França Antártica, tá? E aqui, ó, logo no segundo parágrafo, vou subir aqui, ó. Aqui, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Em 1560, tá? São iniciados os ataques aos franceses. Em 1565, um ataque organizado pelo governo geral, apesar de não obter o desfecho desejado,
A expulsão dos franceses obteve bons resultados. Fundou-se nessa ocasião a segunda cidade brasileira, chamada São Sebastião do Rio de Janeiro, a atual cidade do Rio de Janeiro. A expulsão dos franceses da região só ocorreu em 1567. Que falam aqui que os anos passaram e começaram os ataques aos franceses. Os portugueses, eles não ficaram quietos. Apesar de não terem recursos necessários a princípio para fazer isso, aos poucos eles foram se preparando para expulsar os franceses daqui, planejando ataques, né? Houve um ataque do governo geral para tentar expulsar os franceses. Apesar deles não conseguirem de fato a expulsão dos franceses, conseguiram os bons resultados, tá? Que aqui, ó, falando que a expulsão dos franceses da região só ocorreu em 1567. Vamos aqui no decorrer do texto, ó. Aqui, ó, nesse pedaço aqui, ó. Expulsos, os franceses fizeram novas tentativas de ocupação, agora no litoral nordestino. Em 1594, 2 franceses naufragaram na costa do atual estado do Maranhão. Esses franceses, Jacques Rifault e Charles de Vaux, passaram a viver com os indígenas da região e, entusiasmados com o que viram por aqui, voltaram à França e convenceram o rei francês a se estabelecer uma colonização no Brasil. Vamos descer o texto para continuar fazendo a leitura. Aí ele fala aqui que assim, em março de 1612, partiu da França a expedição que pretendia colonizar Maranhão. A expedição chegou ao Brasil em agosto do mesmo ano e logo em seguida os franceses construíram um forte e fundaram um povoado com cerca de 500 franceses vindos na expedição. Tanto o forte quanto o povoado receberam o nome de São Luís em homenagem ao rei francês Luís XIII. Ó, pessoal, eu quero que vocês sublinhem esse parágrafo aqui, ó, todinho, que é importante, tá? Esse parágrafo, podem sublinhar ele todinho, vou dar um tempo até Luís XIII, tá bom? Já sublinharam? Então, essa segunda ocupação francesa recebeu o nome de França Equinocial. E durou apenas 3 anos, essa nova invasão que eles tentaram, tá? E em 1615, os franceses foram expulsos definitivamente do Brasil. Porém, embora encerrada a ocupação francesa no Maranhão, numerosos franceses continuaram na região e ajudaram a desbravar esta parte do território, tá? Eles, não logo de imediato, os franceses não foram, né, todos embora e alguns permaneceram no território. E essas foram as 2 tentativas de colonização sistemática organizada pelos franceses, tá bom? Que não conseguiram com muito sucesso. Aqui ao lado, ó, é o mapa francês, ó, do povoado de São Luís do Maranhão, que seria a França Equinocial. Agora a Pro vai pegar, vai parar esse vídeo e vou fazer outro vídeo, tá bom?